Nessa aula a gente vai continuar entendendo as operações de conjuntos, né, as operações com conjunto. E a operação com conjunto que a gente vai ver agora é a interseção de conjuntos, tá? Então, ó, vamos ler aqui. Considere os conjuntos A, que tem os elementos 2, 4, 6, 8 e 10, e B, que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos escrever um conjunto C formado por todos os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Ou seja, os elementos que estão no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo é os que formam esse conjunto C aqui, ó, que tem os elementos 2, 4 e 6. E a gente nomeia esse conjunto C de interseção ou intersecção dos conjuntos A e B. E a gente indica desse jeito aqui, ó. A interseção C, né? Ó, esse símbolo aqui, esse U de cabeça para baixo, é o símbolo da interseção. Lembrando, prestem atenção nos símbolos, porque, como eu falei, essa parte de conjunto numérico é bem simbólica. A gente já viu o símbolo de pertence, não pertence, contido, não contido, contém, não contém, o da união e agora o da interseção. Já vimos 8 símbolos até esse vídeo dentro da playlist de conjuntos numéricos, tá? A gente já viu 8 símbolos. Então é importante que vocês fixem esses símbolos na cabeça para não esquecer, porque muita gente vê isso aqui, né, ó, vê isso aqui sem estar escrito o que é, aí a pessoa vê só a interseção B, né, ou nem a pessoa nem sabe o que significa interseção, aí a pessoa vê esse símbolo B, né, sem estar isso aqui também, vê só isso aqui. Aí a pessoa já, pronto, já morre, né? Eu vou falar, pô, o que significa isso? Então tem que ter esses símbolos na cabeça, porque é muito importante, tá? É importante ter, é importante saber, porque isso aí aparece o tempo todo, tá? E falando de uma maneira simples, a gente fazer intersecção entre conjuntos é eu justamente pegar os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo e escrever um outro conjunto, que foi justamente o que a gente fez aqui, ó. Os números 2, 4 e 6 tem tanto no conjunto A como no conjunto B, ó. 2, 4 e 6, tá? Os elementos que estão nos dois conjuntos é a interseção, tá? A diferença da interseção para a união é essa. Unir é eu juntar. Eu junto todos os elementos de A e de B e formo um conjunto C. A interseção é eu pegar os elementos que tem em comum em A e B e fazer o conjunto C. Representando isso aqui pelo diagrama de Venn, ó. A interseção é essa parte do meio aqui que eu pintei. Tá vendo? Essa parte do meio que eu pintei é justamente a nossa interseção, tá? Porque os números 2, 4 e 6 estão nos conjuntos A e B ao mesmo tempo. Então ela é a interseção. Os números, 1, 3 e 5 estão só no conjunto B e os números 6 e 10 estão só no conjunto A. Mas os números 2, 4 e 6 estão no conjunto A e B ao mesmo tempo. Portanto, essa parte do meio é a interseção, ok? Definição de interseção de dois conjuntos. Dados conjuntos A e B, chamamos de interseção de A e B, né, ó, com o símbolo A interseção B, o conjunto C, tal que para um elemento ser pertencente a esse conjunto C, né, que a gente chamou o conjunto C de interseção, para esse elemento pertencer à interseção, ele só pertence se somente se pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B ao mesmo tempo. Ó, lembrando que aqui está a letra E. Se somente se o elemento pertencer ao A e pertencer ao B. A diferença da interseção para a união é essa. Na união,
a gente falava se o elemento pertencesse ao A ou ao B. Aí a gente unia. Aqui é E. O elemento tem que pertencer ao A e ao B ao mesmo tempo. Ok? Exemplos. Olha lá, ó. Eu tenho o conjunto D, que tem os elementos A, B, C, D e E. E tem o conjunto E, que tem os elementos F, G, H e I. Certo? Eu fazer D intersecção E é eu pegar os elementos que estão em D e que estão em E ao mesmo tempo. Só que se você observar aí nesse exercício, não tem nenhum elemento que está em D, né? Não tem nenhum elemento que está aqui no conjunto D e no conjunto E ao mesmo tempo. Então, ó, a gente diz que a intersecção entre D e E é vazia. É o conjunto vazio, certo? Por quê? Por que que é o conjunto vazio? Ó, porque olha a diferença desta representação aqui para esta representação. Nesta representação, ó, aqueles números que estão ali no meio, o 2, o 4 e o 6, pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Aqui, ó, não tem nenhum elemento que pertence ao D e ao E ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala isso aqui, que a interseção é vazia, ok? Agora olha esse daqui, ó. A gente tinha o conjunto F, que tinha os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o conjunto G, que tinha os elementos 1 e 3. Aí, ó, a representação fica assim. Aí você já vê aí que o G é um subconjunto de F, né, ó. E os elementos que estão em F e G ao mesmo tempo já é aí os elementos 1 e o 3, né? Já é nítido a gente ver isso, porque lá da definição de subconjunto, né, para ser um subconjunto, os elementos têm que pertencer ao F também, né? Ó, então aqui 1 e 3 pertence ao G e pertence ao F também. Então, a interseção do F e do G são os elementos 1 e 3, porque os elementos 1 e 3 são os elementos que estão no conjunto G e estão no conjunto F ao mesmo tempo, certo? É importante vocês saberem isso. Interseção ao mesmo tempo. União, juntar tudo. Porque geralmente a interseção e a união é algo que causa aquela coisa. Ah, sei lá, é meio, né, é meio parecida, assim. Aí a pessoa fica, ah, interseção, união. Então, já vi causar confusão muitas vezes. Então lembra, união é eu juntar tudo, é eu unir. Interseção é eu ver o que está junto ao mesmo tempo. Uma ajuda que eu falo pro pessoal é assim. É você lembrar de reta. O que que é, sei lá, uma rua? O que que é uma rua fazer interseção com a outra? Eu tenho aqui, ó, a rua S e a rua R. Qual que é o ponto de interseção entre a rua S com a rua R? Esse ponto aqui. Por que que ele é um ponto de interseção? Porque esse ponto aqui, ó, ele está tanto na reta S como na reta R, tá? Então, ele é o ponto de interseção. E aí, eles estão juntos, né? Tá junto. Tanto nessa reta R como nessa reta S, ok? E aí, ó, na interseção de conjuntos, podemos destacar algumas propriedades para qualquer conjunto, né? Para qualquer que seja o A, B e o C. O primeiro é o elemento neutro, que é aquela ideia lá de eu pegar um conjunto e interceptar com a união. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, esse conjunto F e eu fazer F interseção com conjunto união, com o conjunto universo, desculpa, né? Aqui não é nem união, ó, olha eu falando uma besteira. A interseção com o conjunto universo. Então, ó, eu pegar aqui, por exemplo, F e interceptar com o conjunto universo vai dar o próprio F, né? Porque os elementos que estão no F
e no conjunto universo ao mesmo tempo, são esses elementos aqui, os 5, 6, 2 e o 4, tá? E o 1 e o 3 também, né, que é o conjunto F inteiro. Então, eu fazer a intersecção com o conjunto universo sempre vai dar o próprio conjunto. Se eu fizer F intersecção com o conjunto universo, vai dar o próprio F, tá? É isso aí que significa essa propriedade do neutro. A propriedade idempoente é igual lá na parte da união. Só que aqui na intersecção, né, se eu fazer A interseção A, é o próprio A. Se eu fizer F intersecção F, quais que são os elementos aqui, ó, que estão em F e em F ao mesmo tempo? Esses mesmo, então vai dar o próprio conjunto. A propriedade comutativa também é válida aqui. Se eu fizer A intersecção B, é a mesma coisa que fazer B intersecção A. E a propriedade associativa, se eu fizer A interseção B e depois interseção C, é a mesma coisa que eu botar o A para fora e fazer A intersecção e fazer B intersecção C e depois interseção com A. Ou colocar o C para, desculpa, colocar o B para fora e fazer A intersecção C e o B aqui para fora. Desse jeito aqui, ó. B interseção A interseção C, tá? Eu colocar um elemento para fora e fazer é sempre a mesma coisa. A gente fala que isso aqui é a propriedade associativa, ok? Depois, em exemplos numéricos, em exercícios, essa propriedade específica fica mais claro, porque as outras é fácil da gente enxergar, né? Como eu mostrei lá no exemplo. Essa daqui já é um pouquinho mais chata da gente conseguir enxergar, mas em exercício fica bem claro, ok?